Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Odé Surá e este é o meu canal, Odeofá Nikan. Olá pessoal, tudo bem? Memojuba a todos, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Mutumbá para quem é de Mutumbá. Hoje o nosso vídeo terá como tema o sincretismo religioso. Um tema bem polêmico e bem complexo a se tratar. Até mesmo porque é um tema que, para poder abordarmos ele a fundo, nós temos que entrar em outros aspectos, em outros assuntos, tais como, onde e quando e o porquê surgiu o sincretismo. E para isso, infelizmente, nós temos que voltar um pouco ao tempo e tocarmos em um assunto não muito agradável, não muito legal, que é a época da colonização, a época da escravidão. Só que antes disso, o primeiro passo é entendermos o significado da palavra sincretismo religioso. Eu fiz algumas anotações aqui de pesquisas para poder passar para vocês, e então eu vou precisar dar algumas lidas de vez em quando durante o vídeo, certo? E primeiramente, o que nós temos que saber: o que é sincretismo? O que significa a palavra sincretismo religioso, certo? Sincretismo religioso é a mistura de religiões, é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma única, fazendo com que um grupo absorva a crença e a doutrina de outra. E como eu havia dito para vocês, para tocarmos no assunto sincretismo religioso, infelizmente, teremos que voltar para um assunto não muito agradável, um assunto triste, que seria a vinda dos escravos para o Brasil, a época da colonização. Portugal conquistou a África entre o século XV, em busca de especiarias, ouro e mão de obras barata. Porém, no início da colonização do Brasil, os primeiros escravos não foram os negros africanos, e sim foram os índios que já habitavam aqui. E aos poucos, os índios foram substituídos pelos negros. E isso aconteceu por diversos motivos. Um deles era que o índio não trazia lucro para os portugueses, pois a compra dos escravos africanos geravam impostos. E então, por se tratarem de escravos vindos de um outro continente, acabava gerando encargos, impostos muito mais caros, tanto na compra como na venda. Além do grande poder exercido de Portugal sobre a África, existia também um outro ponto que contribuiu para a escravidão. Que ponto foi esse? A África ela é dividida, como todos sabem, por tribos, e existiam rivalidades sobre essas tribos. E a tribo predominante, a tribo que tinha mais poder perante a outra, escravizava os outros negros. E esses negros eram vendidos forçadamente para os portugueses. E aí os portugueses compravam na mão do rei da África esses escravos e traziam nos navios negreiros para aqui para o Brasil.
de um continente para o outro, quando chegavam aqui no Brasil, eles eram comercializados. E muitos iam para zonas rurais, para fazendas, para engenhos de cana-de-açúcar. E esses negros que eram trazidos para o Brasil vinham de diversas regiões africanas. Porém, duas regiões eram mais importantes, que era a região da África Central e a região da África Oriental. Mais especificamente, Angola e Congo da África Central e Guiné, Nigéria e Dahomey da África Oriental. Qual é a lógica que eles utilizavam para poder pegar os negros de cada região? Eles tinham em mente justamente dificultar primeiramente a comunicação e separar as famílias. Por quê? Como cada continente africano, a cultura era diferente, a língua era diferente, eles dificultando a comunicação entre estes povos, eles também estariam seguros de que eles jamais iriam se rebeliar, jamais iriam conseguir se comunicar e amar uma fuga, vamos dizer assim. Justamente daí que tudo começou, a parte do sincretismo religioso. Justamente por eles pegarem negros de diversas regiões da África, aonde o culto era diferente, as crenças eram diferentes, as linguagens eram diferentes. Daí foi que se misturou o culto dos inquices, orixás e voduns aqui no Brasil. Este foi o primeiro passo para o sincretismo. Como eu falei no início, o significado do sincretismo seria justamente a mistura de crenças e cultos, certo? E além de escravizarem e torturarem, as igrejas na época predominante, que era a religião catolicismo, eles tinham como pagão o culto a outros deuses que não fosse o deles, certo? Então eles consideravam como demoníaca, uma prática demoníaca de culto a outros deuses. Os padres jesuítas tinham um apoio governamental, né? E eles obrigavam os escravos a serem catequizados. Além de perderem suas famílias, perderem a sua dignidade, eles eram obrigados a perderem também a sua crença, a sua fé nos seus deuses. Daí que começa o sincretismo. O sincretismo foi uma forma de resistência, de sobrevivência de sua fé, já que eles já tinham perdido praticamente tudo. E simplesmente eles encontraram meios de continuarem praticando a sua fé, praticando o seu culto aos seus deuses. Ainda na época da colonização no Brasil, existia, todos devem ter ouvido este termo, Santo do Pau Oco. O que seria o Santo do Pau Oco? Eu vou botar a imagenzinha aqui para poder vocês verem. Eram santos católicos, onde essas imagens eles tinham geralmente fundos falsos. E para que servia essas imagens? Eram para contrabandos de pedras preciosas, de diamante, de ouro. Porém, os escravos inteligentemente utilizaram isso ao seu favor. Eles começaram a cultuar os santos católicos forçadamente. Como eles eram obrigados a adorar e cultuar deuses que não eram o deles, os santos católicos, então eles tiveram a ideia de utilizar desses santos de pau oco justamente para colocarem
dentro dessas imagens os fundamentos dos seus orixás, dos seus deuses, os ocultais, pedras dos fundamentos do orixá. E tiveram a ideia de correlacionar, seja por semelhança histórica ou física, para assim poder sobreviver dentro de sua fé. Para os brancos, os senhores de engenho, os donos de fazenda, os seus proprietários, eles estariam cultuando imagens de santos católicos, mas no seu íntimo, dentro de si, eles sabiam que estariam cultuando os seus deuses africanos, os orixás. Então eles fizeram essa correlação dos dois santos. Daí que surgiu o sincretismo religioso. Há quem diga que o sincretismo hoje seja uma memória, uma homenagem aos nossos ancestrais. Só que por outro lado, se formos parar para analisar, seria um pouco ilógico, uma vez que sabemos que os escravos eles foram obrigados a cultuar os santos católicos, eles foram forçados a esta prática. Eles não fizeram porque quis. E foi um meio de sobrevivência que eles encontraram para não deixar a fé deles morrerem. Uma forma até meio rude, violenta, agressiva, forçadamente. E eu sinceramente, como praticante e iniciado no culto do candomblé, eu não concordo com o sincretismo religioso dentro da nossa religião. Primeiro ponto, se nós praticarmos o sincretismo, adorarmos os deuses católicos como os nossos deuses africanos, seria botar esses santos no mesmo patamar, na mesma altura que os nossos orixás. Primeiramente, eles são santos. Nossos orixás são deuses. Então, hierarquia, o poder, na minha concepção, no meu ponto de vista, completamente diferente. Nossos deuses africanos, no meu ponto de vista, são superiores aos santos católicos. Respeito quem faz essa prática, não condeno, porém eu não concordo. E um outro ponto, se formos parar para analisar, o cristianismo, ele condena a nossa religião, ele condena os nossos deuses. Para o cristianismo, ainda hoje, nosso culto é um culto considerado pagão e demoníaco. Então, como é que eu posso agregar, introduzir o cristianismo dentro do meu culto, sendo que o próprio cristianismo condena o meu culto? Seria eu dar um pouco de força e ênfase ao que o cristianismo prega. Eu não sou o dono da verdade nem a palmatória do mundo, certo? Eu não estou aqui para querer que vocês aceitem a minha verdade como uma verdade absoluta. Longe de mim fazer um negócio desse, certo? Porém, eu não concordo com a prática do sincretismo religioso ainda hoje. Primeiramente, nós sabemos, historicamente falando, que o sincretismo surgiu com uma forma de esconder a verdade. Os negros eram obrigados a cultuar seus deuses de forma escondida, para não serem condenados, para não serem torturados. E hoje em dia nós temos a liberdade de cultuar nossos deuses sem precisar. Então, por que eu ainda vou continuar com a prática do sincretismo? E se formos parar também para
para analisar, nós fazermos ligações entre os santos católicos e os santos africanos, os deuses africanos, seria botar no mesmo patamar os santos com nossos deuses, seria diminuir os nossos deuses ou elevar demais um santo de uma outra cultura que não faz parte da nossa. Acho que cada um tem um direito, o livre-arbítrio, de cultuar e acreditar no que quiser, certo? Mas nós, do santo, nós, do culto ao orixá, não podemos compactuar com essa prática. Infelizmente, prática esta que está muito presente, muito viva ainda no nosso meio, principalmente aqui em Salvador. Quando se trata de lavagem do Bonfim, onde todo mundo que é do axé vai de branco em homenagem ao Oxalá. Senhor do Bonfim é Senhor do Bonfim, Oxalá é Oxalá. Assim como Santa Bárbara, todo mundo resolve fazer caruru para Yansan. Ou você faz caruru, ou você está fazendo caruru para Santa Bárbara, ou você está fazendo caruru para Yansan. Para as duas santas ao mesmo tempo, não tem como. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, povo do axé. Será que a prática do sincretismo religioso é válida mesmo dentro do nosso culto ao orixá? Como eu deixei bem claro no meu primeiro vídeo, certo? A minha bandeira não é religião, a minha bandeira é o orixá. Eu não estou aqui para julgar nem apontar religião de ninguém, nem tampouco tá dando referências, nomes de terreiros de candomblé, certo? Nós sabemos também, não estou falando mal, que a Umbanda, uma religião também brasileira, assim como o candomblé, eles fazem o sincretismo religioso, praticam o sincretismo religioso. Isso é da conduta deles, faz parte da religião deles, da liturgia deles, vamos dizer assim. Mas o candomblé, que é uma religião mais próxima aqui no Brasil do culto ao orixá, acho que não deveria estar fazendo essa ligação. Eu acho horrível quando eu vou em terreiro de candomblé e eu vejo imagens de santos católicos, quando eu vejo crucifixo, quando eu vejo tanto imagens como telas, como quadros. É você relembrar o sofrimento de um povo, é você relembrar e reviver o sofrimento de nossos antepassados, nossos ancestrais. Mas, enfim, é aquela questão. Embora eu também não concorde com esta afirmação, cada um mexe a sua panela como sabe, como pode, certo? Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos de nossa vida e de nossa religião. Infelizmente, há pessoas que vão concordar comigo, como eu sei que vai ter muitas pessoas que vão discordar. E eu vou encerrar este vídeo com a hashtag não ao sincretismo. Vamos cultuar e adorar os nossos deuses africanos sem fazer ligação por deuses europeus. Desde já eu agradeço a todos por estar assistindo o vídeo. Peço a todos que deixem o seu joinha, ative a notificação, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço, uma boa noite para todos.